Deusas e deuses, eu e minha co-host, doutora Ângela Osdeberg, hoje estamos juntas para mais um conteúdo de saúde daqueles de milhões e sem mimimi, como vocês adoram, e nos trazem, nos pedem, nos dão feedbacks e tem sido muito legal. Inclusive aproveito para agradecer, tem sido muito legal saber que os conteúdos têm sido trazidos de forma simples e compreensível para todos, porque eu mesma não conheço muitos dos termos técnicos, mas sofro de muitos deles, inclusive do tema de hoje, mas eu deixarei que ela fale. Querida amiga e co-host, que bom estar contigo de novo. É sempre muito bom estar aqui contigo, para nós podermos esclarecer, né, mais um assunto muito mistificado, muito até assim, né, comum, que é o ronco e a apneia. Né? Um problema de saúde que acaba trazendo também, ou ocasionando, um problema de relacionamento. Eu já ia dizer pró-divórcio, né? Tipo isso. Então, né, Kelly, o que é o ronco e a apneia? Vamos conversar um pouquinho assim. A nossa respiração normal, o ar entra pelas narinas, passa pela garganta, vai para a traqueia e pulmões. Tá. A pessoa que ronca, ela tem esse espaço fechado parcialmente ou totalmente, que daí vem a diferença do ronco e a apneia. Então tá. E aí, assim, pensando nas causas. Na verdade, o ronco e a apneia, ela é uma doença multifatorial. Ela afeta várias questões fisiológicas, né? Inclusive os relacionamentos. Eu recebo os pacientes no consultório, normalmente é em função de problemas de relacionamento, né? No casamento. Quase se divorciando. Exatamente, parceiro e a parceira, né? Cada um num quarto. Levam ou obrigam a procurar o parceiro uma ajuda médica porque não suportam mais. Porque, na verdade, quem ronca também acaba ocasionando os mesmos problemas no parceiro. Tanto é que a gente costuma dizer que os parceiros, eles são os roncadores passivos, que acabam tendo consequências, às vezes, até muito piores. Por quê? Porque no ronco, ele não permite com que a gente faça ou entre no nosso sono profundo, que é o sono reparador, certo? Porque o sono, ele serve como assim vamos dizer, como o nosso cérebro fosse uma lixeira. Vamos fazer uma comparação assim. Tá. Durante o dia, tu vais enchendo, né, essa lixeira com todas as informações, os lixos, e à noite tudo isto é reciclado e limpo através do sono reparador. Então, o que acontece? No primeiro momento em que a gente vai dormir, a gente entra numa parte do sono leve. Depois de uns 15, 20 minutos, a gente consegue entrar nesse sono profundo, que é o sono reparador. Mas quem ronca, ele não tem a continuidade deste sono. Ele acaba oscilando, né? No roncar, ele sai do sono profundo para esse sono mais leve, em que não permite o descanso e altera várias questões metabólicas. Por exemplo, coração. O coração da gente, ele precisa entrar numa frequência mais baixa durante o sono, para que possa regular a pressão arterial. Então, você está me dizendo que quem ronca pode desenvolver pressão alta? Pode. É um paciente bem tendencioso a ter uma pressão alta. Eu não durmo e não ronco, então por isso acho que a pressão é baixa. O que acontece? A gente dorme, o coração ele baixa numa frequência cardíaca, onde existe toda uma oxigenação melhor desse coração para ele se restabelecer para o dia. Tá. Quem ronca, ele no roncar,
ele diminui a oxigenação do sangue e esse coração precisa bater mais vezes e isto eleva a pressão sanguínea. E isto faz com que, no tempo, este paciente se torne um paciente hipertensivo, cardíaco. Só que aí entra a questão do parceiro ou parceira. O parceiro ou parceira acorda com o barulho do ronco. Sim. Só que você não entra na parte do sono Nunca. leve. Uhum. Você acorda. Diferente de quem está roncando. Quem está roncando não acorda. Ele simplesmente sai do sono profundo, vai para o sono mais levezinho, ele entra no sono profundo. É o que dá mais nojo, né? Ele oscila. E quem está junto acorda. E aí você demora muito mais tempo para novamente entrar nesse sono profundo e conseguir fazer toda essa limpeza, vamos dizer assim, fisiológica do corpo. Então, o que acontece? Quem ronca acaba tendo problemas de hipertensão, cardíaco, diabetes, colesterol, tudo porque não tem a oxigenação adequada na noite de sono. E o parceiro é parceira a mesma coisa, porque tu acaba não tendo o tempo suficiente para o teu organismo nesse sono de qualidade. Claro. Primeiramente, sabe que me veio uma coisa assim, muitas pessoas devem estar se perguntando, mas só um pouquinho, uma dentista está falando sobre ronco. Sim. Porque foi a primeira coisa que eu te falei quando nós conversamos lá atrás. As pessoas não estão acostumadas a procurar este profissional para falar do ronco. E elas não entendem que existe uma questão, obviamente que é tu quem tens de falar sobre isso, mas uma questão estrutural, pode-se dizer assim? Exatamente, como a gente comentou, né? Como o ronco ele é uma doença multifatorial, entra toda uma equipe, né? Não só o otorrino, mas o dentista, porque uma das causas do ronco e da apneia é a má posição da mandíbula ou da maxila. Então, o que acontece? Essa questão assim, que as pessoas dizem, a pessoa está dormindo com a barriga para cima, ronca muito mais. Porque muitas vezes a mandíbula, ela acaba, né, retrocedendo, indo mais para trás. A língua, que é uma musculatura, ela acompanha essa mandíbula e ela fecha a parede, então, dessa tua garganta. Sim. E aí dá o ronco. Quando é parcial, acontece o ronco. Quando é total, acontece a apneia. Que é aquela coisa da pessoa acordar. Né? Exatamente. A pessoa ela não respira mais. Ela fecha toda a via aérea respiratória e aí é que entra os grandes riscos de infarto. Muitas pessoas que chegam ao hospital infartando, assim, 5 da manhã, na madrugada, a primeira coisa que a equipe médica levanta de suspeita é que esse paciente tem apneia. E que não percebeu ou nunca... Bom, mas aí eu vou te dizer, o parceiro ou a parceira deve ter um sono muito ferrado, né? Porque assim, ó... Mas... eu tenho um sono levíssimo, então a pessoa que tem apneia, eu perceberia. Porque a pessoa, ela não respira. Ela silencia. E ela fica... Ou então ela só faz um movimento, assim, ó. Ela silencia. Né? É desesperador. É uma coisa que... Tudo bem, eu acho que eu sou o extremo oposto, que é um sono muito leve. E para quem não consegue... Para quem sofre com o ronco do parceiro, é um problema. Porque no meu caso, como eu falei do extremo oposto, é assim, ó. Eu não demoro 15 minutos para voltar. Eu não volto. Por quê? Eu até tava brincando aqui, né? E falei pra Ângela que é assim, ó. No meu caso, se a pessoa ronca virada de lado, tudo bem. A pessoa pode não estar roncando, mas assim, conseguir virar de lado, parou de roncar. Mas, se a pessoa está de lado e ela dá uma leve quebradinha, que o meu pai chamaria de semi-meia volta, tá? Cara, aquilo ali é assim, ó, é o Satanás agindo na tua vida, pode ter certeza.
Por quê? O que acontece? Aí eu faço assim, ó. Eu tô aqui, tranquilita, pensando, agora vai acalmar. Só que, cara, não existe isso, porque tu não dorme mais. Aí eu faço o quê? Eu estico a mão para botar a pessoa de volta na meia volta, não, e tirá-la da semi-meia volta. Só que aí chega uma hora que o braço não aguenta, né? Aí tu solta. Aí passa 30 segundos, tu, parou. Aí tu relaxa. Daqui a pouco vem de novo, tu, E este é o problema, porque quando tu começa a pegar no sono, que tu começa a relaxar, exatamente como disseste, teu parceiro ronca de novo. E tu desperta novamente. Não, aí eu não, por isso que eu não durmo. Então, assim, ó, é exaustante, sim, pro parceiro. Muitas vezes é mais exaustante pro parceiro do que para quem ronca, né? Que embora a noite de sono não seja de qualidade, mas ele faz um sono ainda contínuo, mesmo que ruim. E o parceiro não. Ele acorda, né, constantemente. Não, eu desisti de tentar dormir. Tu sabe que tem estudos mostrando que isso altera o humor da pessoa. Ah, não, mas é que daí é o seguinte, eu acho ótimo. O roncador, roncadores queridos, com toda a minha compaixão, seja o problema ou a causa que for, preciso dizer a vocês, como uma pessoa que sofre com isso, não queiram que pela manhã eu diga um bom dia, amado, querido, e ainda faça um café da manhã com ovos mexidos e bacon. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é assim, ó, que horas esse ser vai sair de casa para eu conseguir dormir? Porque realmente é uma coisa assim, e isso na minha relação a gente já entendeu. Ele precisa sair de casa para que eu consiga dormir. Sim, Kelly, mas aí tu imagina aquele casal que sai junto de manhã. Não, a gente entendeu isso também. Continuamente, na minha essas troca noites, de carreira, na minha troca de de carreira houve isso também, porque ele dizia, se tu sai de manhã junto, tu é um cavalo. Eu falei, sim, porque assim, ó, eu não tô no mesmo humor, eu não dormi, a pessoa tá ali, né? Tranquilita, entendeu? Assim, ó, se for uma cama normal, a pessoa ocupa a cama, mais o ronco, mais o sono do outro, mais tudo. Aí, assim, agora eu de uns tempos pra cá, eu tenho optado pela sala, que eu acho mais mas confortável. isso é normal, os relatos, né, entre Viu? casais de irem ao consultório e o parceiro dorme se o casal não tem um outro quarto, porque tem filhos, enfim, né, que ocupam os demais quartos, a sala é normal. Inclusive, eu tive um paciente, a história de um paciente, que ele chegou ao meu consultório, a queixa dele era, né, ou o pedido dele era, doutora, por favor, salva o meu casamento. Ai, gente, que responsabilidade, sério. Ele disse, a senhora é a minha última oportunidade, assim, de salvar o meu casamento, porque ela não suporta mais e ela já me botou para a sala, mas ela disse que é tão intenso que ela escuta o barulho do ronco. Total. Né? Os apartamentos hoje, ainda mais que são com Os paredes, apartamentos, né, exatamente, mais mais novos, né? São paredes de gesso. de gesso. A gente escuta e, graças a Deus, salvamos o casamento. Amém! Olha aí, ó, Salvamos o Doutora casamento. Ângela Osdeberg também salva casamentos. Também salva casamentos, né? Mas agora, assim, até falando um pouquinho, né, para nós, assim, mulheres, que a gente, né, também fala muito assim, o homem, o parceiro homem é o que ronca. Mas nós mulheres também roncamos. Sim, sim, claro. Né? E isto tem uma questão hormonal envolvida, porque nós somos uma bomba hormonal. Todo mês. Tinha que chegar nessa merda, desculpa, né? Desculpa não, né? Porque aqui é sempre mim, mas... tinha que chegar nessa bosta de assunto hormonal, né? Porque eu não aguento mais. E eu ando tão cagada nessa história de menopausa. Pois é. Então eu vou te dar uma má notícia. A menopausa também faz roncar. Né? Então, assim, ó, o que acontece? Também um dos... a menopausa é uma desgraça total, tá? Eu concordo contigo. Realmente é assim, quando tu acha... a derradeira. Assim, quando tu acha que tá uma merda, assim, não, vai piorar, amiga. Calma, nem chegou lá. Sabe que eu tenho uma amiga minha que um dia eu encontrei ela e ela me disse assim, nós falando de idade, e ela
tem uma diferença bem grande de mim. E eu reclamando dos meus 30 anos, e ela, não, tu tá no auge, tu não sabe que depois dos 40. E eu disse para ela, ai, capaz. Daí ela disse, pois vou te dizer uma coisa. A vida é que nem uma montanha russa. A gente nasce, tu tá subindo ali, aí tu faz 10, aí tu faz 20, aí tu faz 30, aí tu chega lá no topo nos 40. E eu me imaginando na montanha-russa, que aí é aquela coisa, tu chega no topo, chega a te dar um frio quando tu vê, né? E ela disse, aí, querida, é ladeira abaixo, entendeu? Não tem nada que segure. Não, ela é muito tua amiga mesmo, porque ela te deu a real, mas assim, bah, amiga, não precisava dizer isso tão cedo, né? Porque, puta, com 30, né, a gente tá ali no auge, tá achando as... Aí eu pensei, gostosa, não deve ser isso assim, né? Aí a gente começa a ver que realmente tudo vem para dificultar. Mas o que acontece na menopausa? Na menopausa, nós temos algumas alterações hormonais e temos, dentre elas, diminuição de progesterona e estrógeno. O que são esses hormônios? Para que servem? Esses hormônios, eles são hormônios que eles dão a rigidez muscular. Por isso também que depois de uma idade, a gente pode ir à academia, que nós não vamos ficar saradas, né, bombadas. A gente procura academia como qualidade de vida, sim, para tonificar músculo, manter estrutura muscular, mas a gente não vai ficar toda torneada. Por quê? Por causa desta diminuição hormonal. E isto afeta a musculatura toda aqui da via aérea superior. Ela deixa também mais flácido essa região. E aí a mulher começa com ronco. Tanto é que, às vezes, né, o ginecologista até questiona quando a paciente já procura em função de menopausa, ou tá, né, algumas alterações ela está estranhando se, você está roncando, porque não deixa de ser um sintoma da menopausa. Não, eu assim, ó, eu sei que não é o nosso assunto, mas eu até comentei que quando eu fiz a minha plaquinha de bruxismo, a primeira semana eu babei, assim, e foi lindo de ver. Aqui tem um vento lindo, tá, gente? É maravilhoso. Porque a gente tá na cobertura. Eu babei, mas aí eu entendi, né? Claro que não foi lindo, isso aí eu notei, né? Óbvio. Aí tu dá aquela disfarçada assim, ó, assim, né? De ladinho, faz um charminho, né? Mas aí eu percebi o nível de tensão que eu colocava. Porque a placa com certeza me fez relaxar e eu, né? Babei geral, assim, ó. Sabe que, inclusive, alguns pacientes que fazem a placa de bruxismo me relatam que melhoram a questão do ronco. Né? Não é que seja um objetivo, uma função da placa diminuir ou eliminar o ronco. Na verdade, o que acontece é que como a placa ela reposiciona a tua mandíbula numa posição... Sim, exatamente. Também acaba influenciando na posição toda da língua, aqui o céu da boca, e também dá uma melhorada muitas vezes nesse ronco. Mas ela não é o tratamento adequado para o ronco. Mas no caso com o dentista, o que acontece? Tu coloca um aparelho, é uma plaquinha como se fosse de bruxismo? Então vamos lá, deixa eu te explicar assim, ó. O ronco ele tem vários níveis. Tá? E este nível, esta intensidade do ronco, isto tudo é diagnosticado através de um exame chamado de polissonografia. Tá. Que é aquele exame que normalmente as pessoas vão no local para dormir, numa clínica, né, onde para elas dormirem e poder ser então mensurado essa intensidade do ronco e da apneia. Hoje, até está sendo muito questionada essa questão, porque, na verdade, a pessoa não... Dificilmente a pessoa dorme se sentindo à vontade. Não, eu ia dizer, eu já ouvi muitos relatos que é horrível dormir, né? Não, tu estás fora da tua casa, do teu ambiente, cama, teu da cheiro. tua rotina, né? Cheia de aparelhinhos, né? Para mensurar o ronco, a apneia, enfim, batimento cardíaco, toda essa questão. E, às vezes, o resultado acaba sendo, né, um falso positivo.
por toda a tensão. E tem pessoas que, inclusive, não conseguem dormir. Não conseguem no Já exame. ouvi falar também. Diz, olha, não consegui, só dá um cochilo, e outras viram à noite acordadas. Então, até hoje, já existem uns equipamentos mais que tu pode utilizar em casa, domiciliar, né? Que o paciente leva o equipamento, você dá o treinamento para o paciente, é simples, mas orienta, ele leva, dorme na casa dele, e depois, outro dia, leva esse aparelho de volta. Eu tô até com uma requisição, mas estou esperando o aval da doutora Ângela para fazer o exame, porque eu não vou fazer em lugar nenhum. Se eu já não durmo em casa, imagina num lugar desses. Então, assim, até uma questão de... Eu penso, não é porque eu tô procrastinando ou porque eu tô negando o exame. É porque eu, por me conhecer muito bem, eu penso assim, cara, não vai ter como, entendeu? Então, assim, ó... Então, na minha casa, a probabilidade, né, de uma assertividade do exame é maior, penso assim. Mas quando ela me der o ok, daí eu conto para vocês, aí a gente conta sobre tudo isso. Exatamente. O meu paciente chega muitas vezes lá no consultório, eu questiono se já realizou algum exame de polissonografia. Ele diz, olha, eu não fiz e não vou fazer, porque eu não quero dormir, né? Então, aí tem esse equipamento, pode fazer em casa, que é muito mais simples. Claro, ele não dá todas as informações que o da clínica fornece, mas entre nada, né? Ou aquela coisa que a gente diz, entre o ótimo e o nada é melhor o bom, certo? No primeiro momento, para ter, né, mensurar este paciente, o grau dele, e saber qual é o melhor tratamento. Então, o que ocorre? O aparelho intraoral, que é o dentista que confecciona, que é onde entra o cirurgião dentista, a gente normalmente indica para o paciente que tem uma apneia ou um ronco de leve a moderado. Por quê? Porque ele serve exatamente para reposicionar mandíbula, maxila e musculatura intraoral. Esse aparelho, ele na verdade é composto de duas, vamos dizer assim, como fosse duas placas de bruxismo, tá? A placa de bruxismo é uma placa de acrílico rígida e na verdade são as duas plaquinhas. Os primeiros aparelhos, eles eram fixos, né? Isto ia para um laboratório, era mais ou menos calibrado uma retração da mandíbula, uma protrusão mandibular, sim, uma retração maxilar, e o paciente ficava fixo. Só que isto também muitas vezes ocasionava dores articulares no paciente, porque existe toda a questão muscular, de inervação, e dava um estiramento, porque às vezes não era a posição ideal para aquele paciente, e o paciente também acabava desistindo de utilizar o aparelho. Hoje, este aparelho, ele já é móvel. Então, existe a possibilidade de, em consultório, nós irmos calibrando, né, a posição e avançando, então, essa mandíbula de acordo com o resultado que se tem da melhora do ronco do paciente. Então, ficou muito mais confortável para o paciente. Tem um volume? Tem. Mas aí entra a questão assim, gente, entre o volume e aquela cena que eu fiz ali do... O CPAP, não, CPAP é, pelo amor de Deus. Porque nós temos também, claro, que quando o paciente ele tem um ronco mais intenso, mais grave... o que é um ronco intenso? É aquele que acorda o prédio inteiro? É aquele paciente que ele ronca constantemente e ele já entra numa apneia. Então, exatamente... Em qualquer posição, tipo assim, 360 ele ronca. Isto. Mas não dá nenhuma cutucadinha, nada. Aquilo que tu comentaste, assim, ele tá roncando e daqui a pouco aquele silêncio. Tá. Entendi. Não, certo. Né? Por quê? Porque a apneia é quando fecha completamente essas vias aéreas. Não, tá. Então, a pessoa não respira, aí entra naquele fator que nós conversamos antes. Tu imagina, não tem a respiração, não tem a oxigenação, e o coração, ele precisa funcionar muito mais para... Imagina, né? Bombear. Deve acordar, tipo, também numa taquicardia. E isto, uma das consequências é taquicardia, né? Além do infarto, derrames cerebrais, tudo em função da má oxigenação
que o ronco contribui muito. Sabe que eu agora não digo na linha do ronco, mas eu tô com uma. Eu tô fazendo umas coisas muito estranhas e que eu sei que não são entidades que eu estou recebendo, mas que eu fico pensando que são muito loucas, assim, sério, muito. Assim, ó, eu acordo, vamos supor, eu tô sonhando, tá? Tá. Tô sonhando que eu tô conversando contigo. Aí eu me acordo, eu estou falando aquilo em voz alta. Aí eu vou te dizer assim, ó, é uma questão de qualidade de sono, não é? Vai tomar um passe, amiga, ou vai numa encruzilhada porque tá ruim pra ti. Não é ronco, é entidade. Guria, é entidade mesmo. Guria, é um negócio que chega a me dar um cagaço, porque tu te acorda assim, ó, com a tua própria voz, sabe? E aí eu penso, aí às vezes eu penso assim, mas eu volto a dormir. Eu tô dentro do sono. Só que eu tô falando, entendeu? E aí, assim, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que tem essa comunicadora dentro de Eu mim. ia te dizer, né? Eu acho que daí entra a questão toda da comunicação, né? Aí a tu vai pessoa ver é acelerada até de noite. Vai numa igreja, de repente, né, na sessão do descarrego. Mas brincadeiras à parte, que eu me chamou a atenção, porque o ronco não é uma coisa presente. Mas a não ser assim, ó, quando você tá gripado, toda congestionada, constipada, aquela coisa, tá toda assim, tudo bem. Daí tu sente, tu acorda com a garganta seca, dormiu com a boca aberta, isso ok, né? Eu percebo. Mas é que me chamou a atenção e aí eu fiquei pensando, né? Nossa, que coisa. A gente tem às vezes uns sonhos meio, né? Mas depende de pessoa para pessoa. Claro. Mas o ronco, ele para mim, uma coisa grave, porque ele não afeta somente a ti. Essa, Né? né? O Esse principal é o ponto. o principal ponto, o problema, né? Tanto Bah. é que é isso que eu te comentei, a maior parte dos pacientes não chegam no consultório preocupados que ronco por causa da saúde. Até porque muitas vezes desconhecem, né? Essa Sim, questão mora sozinho, todas. se dorme sozinho, a pessoa. E desconhecem as consequências, que é esta questão da alteração de pressão, do batimento cardíaco, do aparecimento de um colesterol, de um triglicerídeo e uma insulina, uma glicose, né? Ficar diabético. Então, tudo isto tem correlação, só que ele desconhece. Então, qual é o problema? É o parceiro ou a parceira que reclama. Uhum. Então, eles vão em função disto, da questão de relacionamento. O namorado, namorada, aquela coisa assim que reclama. Mas se a gente pensar por um outro lado, e eu acho que é legal a gente também sempre ver o lado, como se diz, né? Tem o meio vazio ou o meio cheio, né, do copo. Porque assim, ó, se não fosse o teu parceiro, a tua namorada ou o teu namorado te avisar, tu não saberias do teu sofrimento ou da tua má qualidade de sono ou de uma doença associada. Então, a gente tem que sempre enxergar. É claro que não é uma coisa gostosa de ouvir, ai, tu ronca, ai, tu isso. Claro que não é, né, gente? Ninguém gosta. Mas, assim, tu saberes que alguém tá ali e que isso é um cuidado. Por exemplo, quando tu falas para um parceiro, agora como mulher falando, tu diz assim, olha, tu tá com a barriga um pouco, né? Tá se passando um pouquinho, a gente barrigudo. sabe. Tá barrigudo, isso aí, arrasou. Né? A gente sabe que a gordura visceral para o homem ela é muito mais perigosa do que para a mulher. Então ela já traz coisas associadas e o ronco é uma delas. Porque eu conheço vários casos, inclusive de amigos meus, da época da faculdade, que davam aquela engordadinha, porque era muito churrasco, muita ceva, muito não sei o que, sabe? Aí o cara sentia uma engordadinha, começava a roncar, aí as gurias, né, davam aquele tom, porque o cara ronca, ou rolava uma fofoca, né, porque a faculdade era fofoca.
E aí era sempre isso. Sim. Então, tipo, era muito legal, porque aí o cara se dava conta, dava uma emagrecida e tal. Bah! E o excesso de peso, ele ocasiona o ronco. Também é uma das causas. Né? Por quê? Porque, na verdade, aumenta a gordura toda, não só visceral, mas gordura dessa região aqui, de garganta, enfim. Ela também pressiona todo o tecido para o lado mais interno, fecha a passagem respiratória e acaba ocasionando essa questão do ronco. Então, um dos cuidados, uma das indicações é fazer um regime, é perder peso, né, para o ronco. Por causa disso aí que tu acabaste de dizer, o cara deu uma engordadinha, tá com uma barriguinha, não sei o que. E outra coisa que também o pessoal fala assim muito e questiona. Tá, mas eu observo que quando eu bebo, né, o meu parceiro, ele ronca mais ou ele ronca quando ele bebe. Não, ele ronca na posição 360. Porque normalmente se ele ronca só de barriga para cima, de dar aquela viradinha, ele para de roncar. Mas se ele bebe, naquele dia assim que ele enfia o pé na jaca, ele ronca em todas as posições. Daí não tem o que fazer. É porque a bebida alcoólica, ela acaba ocasionando um relaxamento muscular. E por que eu não ronco? Se eu bebo todo dia. Por sorte, tu tá com a tua musculatura toda em dia, posição Opa, maxilar. mas é o resveratrol, é o tipo de bebida, vamos pensar nisso. Posição mandibular e maxilar adequada. Porque eu tenho uma dentista maravilhosa. Tem uma série de fatores que acaba, então, te favorecendo. Agora, bem, isso é questão hormonal. Muito cuidado no momento em que toda a questão hormonal, pré-menopausa ou menopausa iniciarem, né? Que você pode começar um ronquinho da menopausa. Se começar esse ronquinho, eu nem aqui estarei. Eu saio pelada, rua abaixo, e ninguém mais me verá, porque eu não passo vergonha. É assim, ó, eu sou uma mulher tão vaidosa que, gente, se eu me acordar com o meu ronco, é o meu fim. E outra coisa também é a questão do peso. Porque assim, a pessoa engordou, a pessoa tem que perder peso, sim. Mas a falta de oxigenação ocasionada pela questão do ronco, ela diminui vários hormônios no nosso corpo, tá? E um deles é uma chamada leptina, que ela é o hormônio que regula a nossa saciedade alimentar. E aumenta o cortisol também, que é aquele que, né, do estresse, que também não ajuda a fazer toda a drenagem e não sei mais o quê. Isso aí, gente, aí aumenta. Até que tô aprendendo com a doutora, viu? Viu? Tô ficando bom. Aumenta o cortisol, que é o hormônio exatamente do estresse. O aumento desse cortisol, ele provoca o quê? Ansiedade, depressão. E o cortisol, aumentado, ele diminui a tua melatonina, que é o nosso hormônio que nos dá a qualidade de sono. Bom, então o meu cortisol, com certeza, ele tá nas alturas, ele tá lá no céu, junto com Jesus, e por isso que eu não durmo, né? Então, por que a gente às vezes fala assim, né? A pessoa idosa, meu Deus do céu, que acorda, né, com as galinhas. Né? Às vezes a gente vê assim, sim, até... mas tu não é idosa e acorda com as galinhas. Eu acordo cedo mesmo. É o meu ciclo Dormir. biológico. Tá, tudo bem, amiga, mas o meu é diferente do... Mas a gente fala assim muito, né? Questões às vezes de banco. O banco abre às 10 da manhã. Quem está na fila do banco? Né? Cedo, 8 horas lá. Os idosos que a gente diz, poxa, mas eles não têm a necessidade de estar dormindo, né? Podiam estar dormindo, mas é que com a idade, a gente gradualmente já, isso é fisiológico, vai se reduzindo essa quantidade da melatonina no nosso corpo. Mas então eu posso pensar que a minha mãe, tendo 71 anos, precisa dormir até as 11 da manhã, é uma questão genética? Pode, né? Tem uma questão de ciclo. Tem uma questão de ciclo biológico aí, né? Um reloginho biológico da gente. Mas é normal haver essa diminuição de melatonina. E com a questão do ronco, como aumenta o cortisol,
este cortisol, ele compete com este outro hormônio, ainda diminuindo mais ainda ele no nosso corpo. Não, e outra coisa, eles acordam cedo, mas aí eles têm que fazer aquela pestaninha, né? Claro, Por favor. Outra coisa, pestaninha de 20 minutos pra mim, eu demoro 20 a 30 pra dormir. Então, assim, não me adianta, entendeu? Me atrapalha. Por isso que eu digo que realmente a gente tem que observar muito o ciclo de cada um, né? Esse é o ponto, porque... E até nas próprias crianças. Tem criança que ronca. Então, isto tem que... Até é um alerta para os pais que observem, né, se acontece isso com seu filho, nem que seja esporadicamente, mas fiquem bem alertas, porque isto sim pode ser uma má posição da mandíbula ou da maxila, e aí procure o seu dentista, procure um ortodontista para fazer uma avaliação da oclusão dessa criança. Por quê? Porque outro hormônio que também ele é alterado e reduzido com o ronco é o hormônio de crescimento. Então, na criança, muitas vezes pode ocasionar um problema no desenvolvimento de crescimento dessa criança. Cara, que loucura. Para te ver a extensão de um ronco. Não, é que assim, ó... Ele afeta crianças, ele afeta o adulto, a mulher, o homem. Não tem, né, idade. Não, sabe que a Ângela tá aqui como co-host, porque eu vi nela como profissional, e não é rasgação de seda, até porque vocês sabem que eu tenho pavor disso, mas... vi nela uma profissional de uma competência e de um olhar total, assim, né, bem inteiro para o ser, que embora se fale muito, né, na teoria, na prática, e eu tô falando de todas as profissões, tá? Cada vez mais a gente sente essa necessidade e cada vez menos a gente vê a prática disso. Então, assim, eu me grudo, né? Eu brinco com as pessoas e assim, sou muito admiradora dela. Vejo que ela busca, ela estuda, ela vai atrás. E a gente tem isso muito parecido, que na nossa faculdade era uma deficiência não ter tal coisa. Então, se hoje estamos numa situação diferente, buscamos o conhecimento porque precisamos. E somos mulheres muito... independentes e nos refazemos independentemente das nossas situações. E somos contemporâneas, né? Porque, assim, agora dá para dizer isso, né? Quando eu era criança, né? Há pouquíssimo tempo atrás, não dava para dizer, mas agora a gente tá... E, assim, foi uma coisa de quando colou, né? É verdade, é isso aí. É uma coisa muito... Mas tu comentando essa questão, né, do ensino... eu acredito, eu não estou hoje dentro de uma universidade vivenciando, né, o dia a dia, mas eu acredito até e torço que tenha mudado essa questão de individualizar, né, o que na época a gente chamava das disciplinas, das cadeiras, mas são as áreas da saúde, porque isso faz um diferencial, a gente vê. Então, né, um problema como o ronco, claro que o paciente pode chegar no meu consultório, eu vou fazer o diagnóstico, a gente vai avaliar esse grau, mas muitas vezes eu solicito que ele faça também uma consulta com um otorrino para avaliar, porque daí se entra numa questão de um desvio de septo, né, de um corneto nasal, de uma carne esponjosa que dificulta a respiração, é o otorrino que vai atuar. Mas, muitas vezes, a pessoa acha assim, então meu problema é esse, resolvi. Ou, outras vezes, no início parece que está tudo certo e daqui a pouco ela começa a roncar de novo. Claro. Então, este problema do sono, ele pode ser nasal, mas ele pode ser bucal também. E se tu pode resolver de uma forma completa, por que tu vai resolver, tipo, 1/3, né? Esse, para mim, é o ponto, que eu acho que é aí que tu trabalhas. E
não tem a ver com idade, geração, nem nada. Tem a ver com metodologia de ensino e mentalidade da pessoa que trabalha. Porque tu não competes. Sim, são com áreas outras. diferentes. Tu trabalhas de forma multidisciplinar. É uma visão tua enquanto profissional desde sempre. Em compensação, outros profissionais começam. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas eu aquilo. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas... Tu entende? E isso atrapalha. Existe. Né? E aí, enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, aí estaremos ainda condenados a diagnósticos rasos e problemáticos, ou que teremos repetições de problemas. Inclusive, essa questão que a gente falou, hormonal, muitas vezes tu vai no teu ginecologista, né? Nós, mulheres, falando nós, fizemos uma reposição hormonal e o ronco desaparece. Né? Então, tudo tem que ser investigado, porque é muito amplo. É muito ampla essa questão do ronco e da apneia. O que não se pode é deixar de lado, né, negligenciar esse fato, porque isto sim, a longo prazo vai trazer problemas bem sérios de saúde e talvez até irreversíveis. Ou de relacionamentos irreversíveis que poderiam ter sido revertidos. Sim, um desgaste na relação. Ah, porque desgasta, com certeza, vai falar todo dia a mesma coisa. Um desgaste desnecessário. Desnecessário. Sabe que todos os assuntos que a doutora Ângela traz são muito valiosos, são diferenciados e abordados de uma forma realmente ampla, na minha percepção, e de uma forma, como que tu falas? Integrativa. E isso não somente é a forma como ela traz e apresenta o conteúdo dela aqui no Afrodite, mas a forma como nós queremos que vocês tenham consciência e acesso, para que quando vocês estejam lá em suas consultas, vocês lembrem. E aí vem aquele, sabe? Aquela luzinha, opa, mas eu assisti aquele programa, eu vi um corte, e aí não, mas a doutora Ângela falou que isso era importante e que isso podia me dar um problema. E eu tenho que cuidar, então não, peraí, né? Isso, gente, é muito importante. Então, a cada episódio, a cada assunto, a gente vai entregando mais. E como a gente já disse, agora a gente está numa nova e linda etapa de literalmente propriedade do Afrodite, né? Então, convido, né, e reconvido, aliás, refaço o convite, renovo para que vocês inscrevam-se no canal Afrodite, né, do YouTube. Ativem as notificações para não perderem os episódios, porque muita gente diz, até vi, mas não consegui assistir, aquela coisa toda, enfim. Deixem o like, deixem os comentários, o que vocês querem saber mais sobre saúde bucal, mas isso é bem importante. Saúde integrativa, né? Exatamente. As ideias, as sugestões de vocês são muito bem-vindas. E agora estamos no nosso canal. Nós somos mulheres e o poder feminino, ele movimenta o mundo. E quando nós sabemos disso, não é que nós faremos mau uso disso. Não. Mas isso equilibrado, aí tá tudo certo. E eu acho muito interessante, né, na nossa conversa aqui e nos bate-papos do Afrodite em geral, que além de esclarecer algumas coisas, algumas questões, e no nosso caso hoje sobre saúde, são coisas do dia a dia, de dentro do nosso lar, que acontecem. E nós, muitas vezes, não sabemos como proceder e ficamos preocupados, assustados. E tantas pessoas passam por isso. Então, assim, a gente esclarecer, né, como resolver, como tu comentasse, até um detalhe numa consulta
médica que vai também auxiliar o profissional a conduzir aquele tratamento de uma forma muito mais abrangente, né, resolutiva. Então, isso que é legal, e eu acho que o programa agora, né, tá dentro da nossa casa mesmo, com cara, né, da nossa casa, dos nossos problemas, assim, familiares, particulares e do dia a dia. E é isso, esse é o objetivo, né, dentro da nossa área de saúde aqui, do nosso bate-papo de saúde, é levar sobre a saúde, mas eu acho que todos os assuntos o Afrodite está com essa proposta que é fantástica. E tu não poderias não estar aqui, né? Tu sabes disso. A gente sempre conversou muito, né, sobre essa questão do sem mimimi, porque a gente é assim, como pessoas. Então, a Ângela que vocês encontrarão na rua vai conversar com vocês do mesmo jeito que ela está falando aqui, assim como a Kelly. Com certeza. E isso é o legal, que vocês conheçam as mulheres reais que estão aqui, que são mães, que são profissionais, que estão correndo atrás da máquina, que tem uma hora que está aqui e o dinheiro está aqui, e o dinheiro não está, e onde é que vai, onde é que vem. Mas é isso, esse é o mundo real. O Afrodite não veio para ser um programinha bonitinho, assim, só de gente rica, entendeu? Que não se preocupa com boleto, não. A gente faz sorteio de boleto, inclusive, tá? A gente trabalha com isso também. Se quiser uma ajuda, a gente vai lá para jogar os boletos, né? Para cima. E aí, o que vier, veio, a gente paga. É sobre isso. Porque, gente, vida real, entendeu? A gente vive num país, numa economia absurda, né? Uma gestão péssima. Então, sejamos sinceros e honestos, principalmente conosco. E se tu me permitires... não é se eu te permitir, tu fazes parte desse programa. Quero orientar e deixar o meu contato, como as pessoas podem me encontrar, para tirar dúvidas, para me mandar mensagem, comentários, fiquem bem à vontade, pode ser através... Tá saindo da concha, tá saindo da concha. Pode ser através do meu Instagram, que é DRA Ângela Osdeberg, OSDEBRG, ou do WhatsApp, que é o prefixo 51 999 66 2418. Fiquem bem à vontade de me mandar as dúvidas, eu não tenho problema nenhum, eu mando áudio, claro, gente, nem sempre eu posso responder naquele momento. Não, mas ela é muito atenciosa, porque eu estou em atendimento, mas normalmente eu faço os meus atendimentos do dia, e no final do dia, quando eu finalizo, então, o meu turno, eu vou lá, olho todas as mensagens de WhatsApp, de pacientes, enfim, que também querem conversar, querem dúvidas, querem marcar, querem trocar horário. Então, eu tiro esse momento para responder. E quem utilizar o cupom Afrodite tem desconto na consulta com ela. Olha que tudo. Né? Porque é isso, é verdade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo quer se tratar e... Mais uma vez eu repito o bordão que ela utiliza e que a gente vai bater até o fim aqui. A saúde começa pela boca, inclusive pelo que a gente fala e pelo que a gente demanda para o universo. Inclusive, é uma coisa que posso dizer que eu e a Ângela estamos aqui porque nós duas proclamamos ao universo que estaríamos juntas, não é verdade? É verdade. Então, um brinde a essa minha co-host querida, brinde, saúde e sucesso a todos. A nós. Muito Obrigada. Ouro, muito luxo, poder e glória, né, gente? Porque é sobre isso. E muita saúde, tá? De verdade, que a gente continue buscando verdade, unicidade e sororidade de verdade. Assim mesmo, combinandinho e rimando, tá bom? Beijocas pra vocês. Cuidem-se. Obrigada a todos. Até mais.